Futebol maranhense, preparativos para amistosos e jogos treinos que já estão acontecendo das nossas principais equipes para a temporada 2026. A última competição oficial da temporada está prestes a terminar. Primeiro confronto entre Vasco da Gama, ou Corinthians e Vasco da Gama, deu empate. Vamos trazer aqui as coletivas de Fernando Diniz e Dorival Júnior. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. E fale com a equipe do Mendes, aqui em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Salve, salve, prazer em estar contigo. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o nosso segundo conteúdo desta quinta-feira, 18 de dezembro, trazendo as principais das nossas equipes em preparativos para já os jogos amistosos. Os jogos de treino já estão acontecendo. Amistoso também já começou. E sabe quem é que deu a largada para o primeiro amistoso? O IAP. Jogou com o Atlético Piauiense ontem, lá na cidade de Teresina, e o time perdeu o jogo por 1-0 para o Atlético, que vai ser o adversário do Maranhão no próximo domingo aqui em São Luís. Para você ver o tamanho do IAP, o foco na pré-temporada e aquilo que essa equipe pode aprontar, pode surpreender. O trabalho que está sendo feito pelo IAP é um trabalho para quem quer chegar mais uma vez às finais do Campeonato Maranhense. Lembrando que o IAP também tem a Série D do Brasileiro para participar. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu legal é muito importante para o fortalecimento do canal. Se possível, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. Não deixe de nos ajudar, não custa nada, está no alcance do seu dedinho aí para compartilhar ou para se inscrever também aqui no nosso canal. E o seu like é muito importante. O YouTube entende que você está gostando e aí vai espalhando para mais pessoas, e aí a moçada vem e fortalece aqui. Eu lembro sempre aos amigos que esse canal é um canal que tem que coloca a sua voz em ressonância, a ressonância da sua voz. Então, você pode participar, você pode comentar com a gente pode analisar juntos os jogos. Então, o que é que você está esperando? Para você comentar e para você participar, basta se inscrever no canal. Venha para cá, vamos engrossar essa fileira, você é meu convidado. Torcida, o que a gente pode dizer nesse momento é que as nossas equipes estão só nos preparativos. Uma avaliação maior é quando os treinamentos eles forem abertos para que a gente venha acompanhar a movimentação. A gente tem até falado com algumas pessoas, eles, não, mas o treinamento é aberto. Não, não é aberto. Não adianta, porque você vai para acompanhar o quê? 10 minutos de preparação física? 15 minutos de preparação física? Não adianta. O que nós queremos ver é a bola rolando, nós queremos ver o posicionamento dos jogadores, ver a qualidade desses atletas, e por enquanto nós não estamos tendo essa condição de trazer uma análise mais profunda para o torcedor, quer seja do Sampaio, quer seja do Maranhão, quer seja do Mota. O Maranhão, entre aspas, né? Porque a gente já conhece a maioria desses jogadores. Se a gente pode fazer uma avaliação melhor, um enquadramento melhor, é do Maranhão, que é o time hoje que vai estar na melhor divisão para o futebol do estado, do Maranhão. Então, o Macão é quem vai ter essa condição. É uma equipe que manteve uma base. E quantas vezes a gente não fala sempre, em toda a temporada, de que é importante você manter uma base. E essa visão e esse entendimento, o presidente do Maranhão, Carlos Eduardo Dias, tem tido, de manter essa base, de focar no trabalho que nunca deixou de ser sério, muito mais sério agora, porque você vai para uma competição nacional que
o sarrafo aumentou, você sai de uma Série D para uma Série C. Claro que o Maranhão carece de recursos, precisa que o torcedor aumente muito mais. O torcedor do Maranhão já teve um crescimento grande com as últimas campanhas que o time vem fazendo, sobretudo nessa anterior, onde o Maranhão conseguiu o seu acesso para a Série C. Vimos um crescimento, vimos os jovens, as crianças, e é bonito porque o Maranhão, como está numa fase de crescimento, e o seu uniforme é muito bonito, né? Para ter mais essa, que o torcedor tem orgulho de vestir. Cara, as camisas, as cores do estado do Maranhão. Então o Maranhão era para ser até a principal equipe do estado do Maranhão pelo nome que tem, né? Maranhão Atlético Clube, quadricolor maranhense, o time das 4 cores, o glorioso. Mas aí, salvo engano, na época foi uma elite que tomou conta do Maranhão, então o Povão, o time do Povão, foi o primeiro time a ser, eu diria, inaugurado, construído, fundado no Maranhão, que foi o Sampaio Corrêa. Mas o Maranhão, ele agrega tudo isso. Quantas vezes não dissemos aqui, não, o Maranhão é o segundo time da torcida do Mota, da torcida do Sampaio Corrêa, e era. Hoje eu não sei se essa rivalidade ainda a gente pode configurar dessa forma. Creio até que não, né? Porque o Maranhão cresceu e a rivalidade é grande. O Maranhão já está com 18 títulos estaduais, o Mota tem 26 títulos estaduais, Sampaio Corrêa está lá nos seus 37 títulos. Enfim, essas são as equipes que têm o maior número de títulos conquistados aqui em São Luís. Então o sarrafo aumentou para o Maranhão. E o Maranhão hoje é um time que a gente pode fazer uma análise mais profunda. Por jogadores conhecidos que a gente já sabe, o Will, por exemplo, um bom jogador, um bom atacante, que foi contratado, que jogou contra o Maranhão no ano passado, defendendo as cores lá do Asa de Arapiraca. Então o Maranhão está se cercando, perdeu boas peças, por exemplo, perdeu um dos seus principais jogadores, que foi o Rian, mas traz agora outros jogadores que vêm para a posição, recheado de qualidade, como o Nadson, por exemplo, que é um outro jogador que poderia ter ficado no Sampaio, um jogador jovem ainda. O Sampaio foi garimpar ele, você se recorda? Lá na cidade de Barra do Corda, e sobretudo quando decidiu o campeonato aqui com o time do time do Cordino, né? Então o Nadson era do Sampaio Corrêa, mas depois o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo de forma que a gente não gostaria que acontecessem. O Leonardo Condé saiu, aí veio uma nova formação, jogadores contratados, aí o Sampaio veio numa queda livre, o Conceição se desfez do Nadson, se recorda? Que o Felipe Conceição, o Nadson vai ser emprestado e tal, que era um jogador, poderia ter tido esse lastro maior pelo Sampaio Corrêa, mas enfim, são coisas do passado. Aqui o Maranhão contrata o Nadson é um ótimo jogador, se cerca de uma equipe muito qualificada. Então eu vejo que o time atleticano é um time que é comandado por esse cara aí, Marcinho, que eu sempre digo que o Marcinho é um técnico, não é técnico de série D, mas flutua na série D, na série C, técnico já experimentado, conseguiu esse acesso pelo Maranhão Atlético, um grande feito do Marcinho, está numa... eu acho que a mente abriu muito mais ainda para novos horizontes em relação à formatação dos seus grupos, do seu elenco, aliada àquilo que o Maranhão Atlético também está ansiando, que é se manter no topo, né? Se manter no topo. E aí eu creio muito que esse trabalho está sendo muito bem feito aí pelo técnico Marcinho Guerreiro, trabalhando aí com o Maranhão Atlético. Os trabalhos não estão sendo mostrados, o Maranhão faz um coletivo, e esse coletivo deve ser, de acordo com o que informou o presidente Carlos Eduardo Dias, que ainda estaria esperando uma comunicação do Romário, que é o secretário da Sendel, responsável pelo Nilzinho Santos, e aí para que o Maranhão faça um coletivo nesta sexta-feira e o jogo domingo, o reconhecimento de gramado, até porque o gramado
O Moto segue com a programação de treinos hoje à tarde no CT Pereira dos Santos e vai fazer esse jogo treino, né, no fim de semana, no sábado lá no CT também, mas de portas fechadas. Essa primeira atividade desse modelo, o Jair Nascimento vai comandar ali o esboço, né, vai colocar o esboço do time do Moto, pensando em 2026, para jogar contra a seleção de Cantanhede. Esse time de Cantanhede é comandado por Marquinhos Fumê, que lá atrás já trabalhou no Moto também. O time de Cantanhede, no Sub-20, foi vice-campeão. Chegou na final contra o São Luís e aí acabou perdendo, né? O São Luís vai para a Copa São Paulo por conta desse título. O time de Cantanhede também, essa garotada, serviu de base para o São José, que jogou, teve como sede lá Cantanhede, e aí o São José, time de Ribamar, também colocou, deu oportunidade no fim das contas, né, para essa garotada jogar uma competição profissional, que foi essa última Série B do estadual. Então, esse é o time que o Marquinhos Fumê segue trabalhando no interior do estado, disputando competições, que vai fazer esse jogo treino contra a equipe do Moto Clube. É a primeira atividade do Moto nesse sentido, aí na próxima semana deve ter mais uma, e um jogo amistoso que ainda no mês de dezembro o Moto Clube deve realizar. O clube que está no mercado, segundo agora o diretor de futebol Augusto Andrade, para conseguir um zagueiro, um volante, um atacante de ponta, né, um extremo, como os próprios treinadores costumam falar, e também um goleiro. Então, um goleiro, um zagueiro, um volante e mais um atacante, mas que seja aquele com característica de velocidade, que caia pelas beiradas do campo. Então, são os 4 jogadores que o Moto está atrás. O zagueiro, a gente está aguardando a confirmação, havia a expectativa de um primeiro defensor desembarcar ontem aqui em São Luís. Se isso aconteceu, já deve ser apresentado no treinamento de hoje à tarde, lá na sede do clube, no CT Pereira dos Santos. Pois o Sampaio Corrêa trabalhando então com os goleiros. O professor Luciano Quadros vai intensificando aí os trabalhos. A temporada lá em Humberto de Campos foi uma temporada que o Sampaio tirou muito proveito. Teve o jogo treino realizado, não pela vontade do treinador, mas o Sampaio fez esse treinamento com a equipe lá de Humberto de Campos, o Miritiba. E agora aqui já vai focar nesse outro jogo treino, e aí o Sampaio Corrêa foi quem pediu, e vai ser contra a seleção de Rosário. O jogo vai acontecer no Estádio Castelão amanhã,
sexta-feira, sem a presença da imprensa, sem a presença do público, e aí o time vai se ajustando ao comando do professor Luciano Quadros. O presidente Sérgio Frota continua no mercado, fazendo as contratações, ou pelo menos monitorando aquilo que o Sampaio Corrêa vai apresentar ainda com outros reforços para a sua torcida, e aguardando aí uma preparação que o Sampaio chama de muito boa, até mais que isso, excelente, para esse primeiro momento em que o time está a 23 dias de uma estreia oficial, que é diante do Imperatriz, ainda com viagem para a cidade de Imperatriz. A estreia vai acontecer no sábado, às 19 horas e 30 minutos. Esse é jogo único, tá, galera? Só vai ter esse jogo, a abertura do campeonato, que vai ser o Sampaio contra o Imperatriz, e no domingo aí sim teremos 3 jogos, que vai ser o Imperatriz o Maranhão Atlético e o Moto, jogo acontecendo 16 horas no estádio Castelão, o IAP contra o ITZ no estádio Nilzinho Santos, no mesmo horário, e aí o outro jogo lá no interior, na cidade de Tuntum, jogando contra o Luminense. Então essa é a primeira rodada, que acontece nos dias 10 e 11 de janeiro, a temporada então com contagem regressiva para começar. Então é isso, Bolívia querida. O IAP jogou na cidade de Teresina contra o Atlético Piauiense, que vai fazer um amistoso com o Maranhão neste domingo, e perdeu o jogo lá de 1-0, gol marcado por Gabriel para o time piauiense. O IAP permanece ainda para fazer mais um confronto contra o Fluminense amanhã, sexta-feira, e também no domingo, diante do Piauí. Então, olha, o IAP, 3 amistosos com as equipes profissionais lá do Piauí. Atlético Piauiense, ontem, vai fazer com o Fluminense amanhã, e no domingo contra o Piauí. Então, o IAP está encarando de uma forma bem sólida, responsável, e querendo não apenas ser coadjuvante, né, para o Campeonato Maranhense. Então as equipes estão aí numa boa preparação. Galera, ontem tivemos a Copa do Brasil. Copa do Brasil no estádio de Itaquera, o Itaquerão, lá do Corinthians, e o jogo foi 0-0. Vamos de imediato aqui para a avaliação do treinador Dorival Júnior do Corinthians. Logo na sequência tem o Fernando Diniz do Vasco da Gama. Boa noite, Marco Belo, Rádio TMC. Dorival, depois que aconteceu o jogo lá no Mineirão, que o Corinthians venceu por 1-0, a imprensa falou muito que o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro, que você surpreendeu o Leonardo Jardim no seu jeito, no jeito que você armou a equipe. Eu queria saber se hoje o Vasco surpreendeu o Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. No primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos, e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Oi, Dorival, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Eu gostaria de entender alguma das suas escolhas para a partida. Primeiro, da escalação inicial, as entradas do Ranieri e do Garro. Mais do que explicar as entradas desses jogadores, eu queria entender a escolha dos atletas que saíram do time para a entrada deles, e também o porquê você imaginou o Ranieri à frente da zaga e não recuando, entrando entre os zagueiros, como muitas vezes você escalou nessa temporada. E também das mudanças. Você mesmo reconheceu que o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, e você volta para o segundo tempo sem substituições, espera um pouco, 5 minutos, e aí sim faz as 2 trocas. O porquê você decidiu esperar esses minutos? Bom, primeiro o Ranieri sempre foi titular da equipe.
Eu não sei porque essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições. É um jogador que é titular. Maicon fez 2 jogos seguidos de 90 minutos e fatalmente teria sentido muito, correndo um risco muito grande, até de uma possível lesão se iniciasse a partida, tendo que atuar talvez aí mais de 45 minutos. Por que não se faz alterações às vezes no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe, mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. As minhas substituições geralmente não acontecem no intervalo, justamente por causa disso. Diferente daquilo que foi a partida anterior. Eu já vim determinado, aqui no intervalo, faria aquelas mudanças, justamente pelo comportamento. Mas geralmente eu procuro acertar a equipe, reposicionando os jogadores, não acontecendo, aí sim eu tomo uma posição. Dorival, boa noite, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Até que ponto não vencer o jogo da ida na Neoquímica Arena muda o seu plano de jogo para a final que você já tinha pensado logo que se classificou diante do Cruzeiro na semifinal no domingo? E também você imagina que haverá uma nova necessidade de trocas no time para domingo pela parte física? O Corinthians está muito desgastado para domingo, precisa trocar? Obrigado. Olha, nós imaginávamos que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouquinho diferente, em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Nós imaginávamos que pudesse acontecer. Fizemos e tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores. Tudo que nós poderíamos fazer para buscarmos uma recuperação, todas as avaliações, todas as conversas com todos os atletas, foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, em que te falta energia para poder desenvolver o seu melhor. Então você tem que pensar aquilo que você vai fazer, ou arrisca alterações em sequência, 3, 4, 5 alterações para que você dê um fôlego novo à equipe, ou você mantém aquilo que vem sendo feito. Por ser uma decisão, todos nós preferimos tomar essa posição em razão daquilo que nós ouvimos da maioria dos atletas. Tá aí o Dorival Júnior, um pouquinho da coletiva do Dorival Júnior, e vamos ouvir um pouquinho agora do Fernando Diniz. Boa noite. Eu compartilho o melhor do seu jogo, mas eu não tenho sentimento de frustração, nem acho que foi um ótimo resultado, uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram. Diniz, boa noite, Tébaro do Grupo Globo. O Vasco hoje ele teve bastante volume de jogo, terminou a partida com mais finalizações, teve a bola na trave do Barros, o gol anulado do Ryan, mas faltou impressão ali, causou impressão em alguns momentos aí que falta um pouquinho de capricho do Vasco, talvez os jogadores ali no setor ofensivo um pouco ansiosos na hora de concluir as jogadas. Eu quero saber se você concorda com isso e de que maneira isso pode ser trabalhado, assim, isso é treino, isso é circunstancial, isso é de cada um. Obrigado. Não, se eu for responder de uma maneira bem direta, não tenho como responder porque eu não concordo. Então não tem como falar o que precisa fazer para melhorar em relação a isso. É um jogo de final de campeonato e a gente ficar falando uma coisa, o que ele vai fazer, não tem tempo para trás. Se fosse uma coisa desse sentido, eu ia corrigir, né? Porque daqui um dia para trás vai corrigir uma coisa dessa. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a atenção da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Cruzeiro é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passe, eles não são acostumados a errar. É quase
É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente de precisa dessas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo. E no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, na minha opinião, era um pouco por conta do campo que a gente jogou. Eu não vi os jogadores intranquilos, nem ansiosos. Um outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para poder a gente finalizar um pouco mais de perto, abrir às vezes uma jogada que a gente estou de longe, podia abrir para o lado e chegar com um cruzamento com bastante jogador na área, mas de maneira geral, repetindo em relação à tua pergunta, eu não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica do jogador, assim, para que necessite correção. Eu acho que foi um pouco talvez por conta de nervosismo, mas nem atribuo muito isso, atribuo mais ao campo. Aqui Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTV Esportes. O time jogou bem, mereceu a vitória. Não é à toa que você fez as substituições de forma protocolar, o Verratti pelo Nuno, Matheus França pelo Felipe Coutinho, até por conta do cansaço. Tendo em vista a postura do time hoje, o que fazer para o time não se auto-sabotar, não cair numa armadilha, ter precaução, ter pé no chão para o segundo jogo e assim conquistar esse título tão esperado. Qual é a sua ideia para que o time não venha se auto-sabotar? Eu não acredito que tenha chance de se sabotar nesse sentido de relaxamento, mas pelo contrário. Os jogadores estão muito conectados, muito concentrados, dá para ver pelo vestiário. Ninguém está... seria meio assim, surreal ter algum tipo de comemoração, porque não tem. Afinal, está totalmente aberto. O que a gente tem que fazer é pegar o jogo de hoje, corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se você perguntasse uma coisa que a gente poderia ter feito, talvez circular a bola com mais rapidez, mais velocidade e achar mais espaços. Então, a gente tem coisa para trabalhar no pouco tempo que a gente tem até a final, mas mentalmente a gente sabe que a gente vai ter que ter o mesmo nível de concentração para mais no domingo. Boa noite, Diniz. Matheus Reis aqui da Rádio Dimensão Esportiva. A gente acabou de ouvir da coletiva do Dorival que o jogo foi um jogo mais truncado, um sistema defensivo do Vasco bem postado, né? Por isso as dificuldades do Corinthians de conseguir os ataques. Eu queria saber de você quais os pontos mais positivos desse Vasco para a sua proposta para o jogo de hoje e o que ainda pode melhorar para o jogo da volta. Eu acho que a gente de fato marcou bem, os jogadores foram muito empenhados na marcação, a gente não ofereceu praticamente quase nada para o Corinthians em termos de chance real de gol. E eu acho que quando a gente teve a bola, a gente, em alguns momentos, a gente podia circular mais rápido e jogar um pouco mais dentro das características de um controle, como aconteceu no jogo do Fluminense. A gente teve uma troca de passe mais acelerada para chegar com mais velocidade e com mais fluidez no ataque. Fernando Diniz, então, nesse domingo às 18 horas vai ser a grande decisão da Copa do Brasil, tá certo, galera? É isso aí. Muito bem, o meu amigo Chaguinha Diniz passou por aqui para trazer também seu recadinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Chaguinha Diniz para ver o que ele fala para nós aqui, o representante hoje da galera aqui. Fala aí, Chaguinha. Bom dia, meu craque Laércio, um forte abraço. Abraço. Hoje, sintonizado daqui a pouco no canal LCN aí, para ouvir as mais do futebol maranhense, nacional e também mundial. Hoje com decisão do mundial, do título continental, Flamengo e PSG, todo mundo sabe. Mais tarde tem Corinthians e Vasco decidindo a Copa do Brasil. Mas vamos refletir um pouco, ver como é que vem o futebol maranhense, a Bolívia querida, o Moto Clube Maranhão Atlético, era 3, IAP, Fluminense e LTZ, essa galera aí do Campeonato Maranhense, vamos ver como é que vai ser essa temporada de 2026. Ontem, por
torcedor mandando uma mensagem que a imprensa só fala de Sampaio. Gente, não tem gente desconhecida das programações. Você vai lá no resenha da Mirante, lá você tem João Ricardo, assessorista do Moto Wallace, assessorista do Maranhão, entendeu? Afonso Guedes, assessorista do Sampaio Corrêa, Marcelo Rodrigues, que é universal, quando está tirando férias de um de outro, falando de todo mundo, e falando do Imperatriz, do IAP, do Fluminense, do LTC, e o cara se dá o luxo de achar que a imprensa só fala de Sampaio Corrêa, só fala as coisas do Sampaio. Será que uma pessoa dessa anda bem informada ou se liga em uns programas de esporte, então se liga em algum canal que ele é inscrito, porque você vai abrir no canal aí para falar de futebol, entendeu? Você fala de todos os clubes, sem demagogia, de falar A ou B, e dizer que você torce para A ou B, claro que você torce para a melhoria do futebol, obviamente você tem uma paixão por algum clube maranhense, isso não vai ao caso, entendeu? Mas você é um desportista, fala de modo geral, e o cara se dá o luxo de passar uma mensagem para querer. Rapaz, sinceramente, olha, tem hora que não dá nem vontade da gente falar certa coisa com determinado cidadão. Mas deixa para lá, vamos falar de futebol, vamos ver o que é que o nosso futebol vai apresentar para 2026, entendeu? 2026 vai ser um calendário muito apertado, um calendário das competições de tiro curto, e quem não estiver preparado, com certeza o tiro vai ser pela culatra, viu, Lécio? Vai. Se preparar, o tiro vai ser pela culatra. Você não pode estar fazendo desmanchando que não vai dar tempo. Você tem que errar um mínimo e acertar o máximo se você quiser chegar em algum lugar. Quer dizer, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, eu sei que cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista, cada um tem um modo de analisar, entendeu? Mas eu creio assim, entendeu? Também está na hora de aparecer alguém para decidir essa situação da federação, sabendo realmente quem vai ser o presidente da federação, aquele cara que vai chegar, sentar na mesa, chamar o dirigente de clube, chamar a imprensa, chamar todo mundo, ele vai correr atrás do que é de melhor para o futebol, patrocínio, não vai ficar lá só para se dar bem e saber administrar mal o dinheiro que entra e que sai. Eu acho que tem que ter tudo, tem que ter transparência, e a gente espera que esse cara surja mesmo aí para comandar o futebol e dê outra cara para o nosso futebol, entendeu? Então, estamos juntos, meu craque Laércio Costa, um forte abraço, voando nas asas do prazer com o craque Lala Costa. Prazer em estar contigo. Em 2026 eu vou estar preparado para ver você gritar, dale, queridão, tritula, tuba, tudo, barão, que a galera vai estar feliz e para cá vai dizer toda vez lá. Nós vamos rumo à Série C do brasileiro, com certeza. Estamos juntos porque eu acredito. Alô, grande Chaguinha, muito obrigado aí pela participação, tá aí o Chaguinha, Diniz, mandando aí para nós aí, representando hoje a galera, tá bom, moçada, que nós já estamos aqui bem adiantadinho, a hora, mas é isso, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu joinha, comente nos nossos conteúdos que a gente traz aqui e repercute os teus comentários e diga também de onde é que você nos acompanha. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito legal, seu joinha, compartilhe, deixe os seus comentários. Um abraço, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.